Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmão, a cada irmã nesta manhã, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus abençoe tua vida e os teus caminhos nesse momento, a partir desta palavra, a partir da pequena oraçãozinha que quero deixar em nome de Jesus, amém? Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta manhã mais uma vez eu venho orar, Senhor. Pela fé nós vamos clamar pela Tua presença, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Venho colocar a cada irmão, a cada irmã, onde chegará este áudio, esta oração, para a honra e para a glória do Teu nome. Eu te peço, Espírito Santo, toca corações com a Tua palavra, toca corações, Espírito Santo, nesta manhã, nesse dia, mais uma vez, Senhor. Mais uma vez eu oro e engrandeço a Tua presença, reconheço que nada somos sem Ti, Senhor. Abençoa os ouvintes desta palavra, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. É só uma oraçãozinha, né? Para agradecer o Senhor. Já tenho orado um tempo aqui, amém? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria por que Satanás se deu mal? Aleluia. Satanás, ele se deu mal, certo? Ele se deu mal. A Bíblia nos diz de Apocalipse, aleluia. Mas Deus não quer que o ser humano se dê mal. Estamos falando da apostasia, andar contra a palavra do Senhor, trazendo a verdade, o que realmente a palavra requer de nós, o que realmente o Senhor Jesus requer de nós. Hoje eu quero deixar dois textos para os irmãos. Apocalipse capítulo 12, quero começar, versículo 7, que diz assim: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma voz grande que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado por terra, o qual diante do nosso Deus e acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. No 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluia. Que texto maravilhoso, né? Para quem crê na palavra do nosso Senhor. O que Satanás ele foi lançado por terra, né? Ó, no 12, pelo que alegrai-vos os céus. Por que o céu deve se alegrar? Aleluia. Porque as trevas, o maligno, o mal não está mais lá. Foi lançado. Ai de nós. Mas ele diz que a salvação está aqui. Para aqueles que não amaram a sua vida, no versículo, no finalzinho, né, do versículo 11, não amaram as suas vidas até a morte, ou seja, eu tenho que amar a minha entrada no reino, eu tenho que amar a minha salvação, aleluia. E a Bíblia diz que Satanás veio com ira, enganando o mundo todo, né, ó, pelo que alegrai-vos ao céu e vós que habitas nele. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluia. E ele diz que no versículo 10, ele era o acusador, e ainda é. Aleluia. Então quem nos dá a vitória? Como não perecer nas mãos dessa criatura que a Bíblia diz que foi lançado na terra com seus anjos? Aleluia. Mas pelo sangue nós vencemos. A Bíblia diz no finalzinho do 10, ó, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Hoje as pessoas se suicidam porque o diabo acusa. Ah, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo outro, tem que te ralar o diabo. E as pessoas se suicidam pensando que isso vai resolver. O resolver é não amar nossa vida aqui e amar nossa salvação. Aleluia. E o texto que eu quero deixar também para os irmãos está no Evangelho de João, para nós entender. Eu comecei ele para você entender. O que é andar contra a palavra? O que é deixar o inimigo nos dilubriar, né? Com mentiras, a Bíblia diz ali que ele vive, né? Ele é o pai da mentira. Nesse João 8, né? João 10:10, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso, aleluia. Mas Cristo está conosco para nos dar vitória, diz ali, né? Eles pelejaram e lançaram Satanás aonde? Na terra. Muitos dizem assim: eu não quero ir para o inferno porque o diabo está lá. Não, o diabo não está lá ainda. O diabo está aqui.
no meio do povo, mentindo, matando, roubando e destruindo. E no Evangelho de João, Jesus está pregando para a igreja, veja bem. Muitas vezes falamos da palavra que Satanás é o pai, né? Aqui o texto vai dizer que ele é pai. Deus é pai, Satanás é pai. Muitos dizem assim, Satanás ele é o pai do macumbeiro, né? Satanás ele é o pai das prostitutas. Satanás ele é o pai dos drogados. Muitas vezes pensamos isso, né? Mas o Senhor Jesus aqui se refere à igreja. E ele diz que Satanás ele é o pai de muitos da igreja. Mas o que fazer para não perecer? No versículo 43. Aleluia. João 8:42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Verso 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Aleluia? Percebeu aqui? O que eu estou falando da palavra? Que a apostasia é andar contra a palavra. E por que Satanás não prevaleceu no céu? Por quê? Por isso você tem que prestar atenção. Nós temos que tomar cuidado para não andar na mesma erro do capeta, né? Porque aonde ele estava é o lugar que Deus tem para o ser humano. Mas se ele não ficou lá, por causa do que diz o texto aqui? Nunca se firmou na verdade. Você percebe? Se tu olhar no início aqui, Jesus está falando isso aqui para a igreja. Eles diziam, não, nosso pai é Abraão. Ele se referiu à igreja, ele não se referiu às pessoas macumbeiras. O macumbeiro lá é do diabo. As pessoas falam isso, né? O Senhor se refere aqui à igreja. Ele diz que o vosso pai é o diabo. Quando é que o pai é nosso diabo, irmãos? Quando nós nunca se firmamos na verdade. Você se lembra que eu li Daniel capítulo 1, no versículo 8, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E o que diz aqui, por que Satanás se deu mal? Porque ele nunca se firmou na verdade. Muitas vezes, aqui o povo da igreja, muitas vezes estamos na igreja, estamos ouvindo a verdade, mas não se firmamos nela. Você está entendendo? E aqui o texto diz que Satanás ele se deu mal porque ele não se firmou na verdade. Esse é o ponto, isso é apostasia hoje. Está na igreja ouvindo a palavra, mas não se firmar na verdade. Queremos muitas vezes a mentira, a vaidade, né, o egoísmo, o dinheiro, né? Não que isso seja errado ter dinheiro, não entenda mal, né? Mas o dinheiro, nós temos que ter o dinheiro. Mas muitas pessoas, o dinheiro tem elas, né? Isso está ali na igreja de Apocalipse, você vê, né? Capítulo 3, que o povo estava rico, bastardo, e Deus disse, então é pobre e nu, né? Então aqui o texto, o principal desse texto que eu quero deixar, irmãos, não entenda que eu estou dizendo que o diabo é teu pai, não se ofenda. Eu estou dizendo que Satanás se deu mal porque ele não se firmou na verdade. Esse é o texto que Deus manda insistir aqui, esse é o refrão, né? Quando a gente toca um louvor, o louvor tem o refrão. O refrão é o quê? O lugar que tu bate. É ali que o louvor quer falar. Então o refrão desta mensagem é que não se firmou na verdade. Satanás não se firmou na verdade. Por isso que ele se deu mal. Aleluia. Então se firme na verdade. A minha palavra é a verdade, disse Jesus, né? Esqueci mesmo João aqui que fala. João 17, no versículo também 17, assim, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele estava orando aqui, João 17, no mesmo João, né? Ele disse, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque muitas vezes a gente prega a palavra, o irmão aí, não, o irmão está trazendo a palavra. Eu não estou dizendo, eu estou transmitindo o que a palavra requer de nós, amém? Então Satanás ele foi vencido lá no céu. Por que ele foi lançado de lá? Porque ele não se firmou na verdade. E hoje, para nós ser salvos do texto ali, para salvação, é aquele que não ama a sua vida aqui na terra, mas ele ama a sua morada no céu. Porque quem ama a sua vida aqui, disse Jesus, perdê-la-á. Mas quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Percebe? Percebe? Quem ama a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem perde, o que é perder a sua vida? Porque as pessoas dizem, Moisés, tu está na igreja, tu não pode ir num baile, tu não pode estar pulando na praia no meio do povo aí, saracoteando, tu não pode estar bebendo, irmão Moisés, porque eu estou perdendo isso para ganhar aquilo. Aleluia? Eu estou perdendo as coisas que esse mundo oferece para ganhar Jesus, porque nós temos que ser sábios, irmãos. Eu não vou perder 30, 40 anos da minha vida aqui, que ainda me resta, e olhe lá, né?
trocar isso por uma eternidade. Vamos ser bom de matemática, né? Vamos usar a cabecinha. O que tu prefere? 30, 40 anos de prazer e uma eternidade no inferno? Ou que 30, 40 anos aqui tu negando a tua carne e eternidade nos céus? Aleluia. Pense um pouquinho, né? Analise. Não faça cálculos errados. Valorize, né? Esses dias eu vi um texto do Billy Graham, né? Um irmão que Deus já recolheu, ele, Billy Graham, bem conhecido. Ele disse assim, ó, cuide da tua saúde como se você fosse viver a vida toda, né? Muito interessante isso. Mas cuide da sua alma como se fosse morrer amanhã. Interessante, né? O que ele está dizendo? Valorize as coisas eternas. Valorize a palavra. Não deixe o diabo te enganar. Te firma na verdade. A minha palavra, a palavra de Deus é a verdade. Não é aqui o batalhão de Cristo que tem a verdade. Somos donos da verdade. Nós usamos a verdade, que é a palavra de Cristo. Que Deus abençoe teu lar, a tua vida, em nome de Jesus. Paz.